E aí, pessoal, como vocês estão? Beleza mesmo com vocês? Então, vamos lá. Vamos tomar um cafezinho? Vamos beber um café? Vou lá, esse negócio de tomar, beber um café, né? Então, vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Vamos falar o seguinte, sobre quando você tem um sonho, vem aqui falar uma experiência minha, certa ocasião da minha vida, né? Eu queria fazer um curso. E naquela ocasião, isso já se faz alguns anos, tem bastante tempo. E eu não tinha recurso financeiro para fazer aquele curso, né? E aí eu peguei e falei o seguinte: sempre que eu comentava com alguém, poxa, olha, eu quero fazer esse curso e tal, e sempre a pessoa fala, ah, mas para que fazer esse curso? Né? Para que fazer esse curso aí? Isso aí você não vai utilizar. E aí eu ficava meio assim, acabou, não fazia. Mas de um certo tempo que eu comecei a pensar comigo assim, poxa, por que que eu tenho que ficar contando a minha vida para os outros? Por que que eu tenho que falar o que é que eu vou fazer, né? Eu auto me questionei. E o que que eu comecei a fazer daquele dia? Eu comecei a fazer minhas coisas tudo calado. Comecei a fazer meus cursos que eu queria fazer calado, não comentava mais com ninguém. Então eu comecei o quê? Ter novos conhecimentos, aprender várias coisas que eu não sabia, ter várias habilidades. Aprendi a fazer muitas coisas, entendeu? E sempre com pensamento de evolução, de liberdade financeira, só que eu não sabia como, não sabia como que eu ia fazer, não tinha entendimento daquilo ali, como é que funcionava o mercado financeiro, né? Para ser mais específico, isso aí foi exatamente no ano de 2011. De lá para cá foi uma longa história. Se eu for contar todas as histórias que já aconteceu comigo, dá vários livros, mas enfim. Qualquer dia eu faço isso, eu faço uma biografia sobre todas as minhas experiências que eu passei de lá para cá, né? Até que então eu peguei e conheci o mercado financeiro. Comecei a andar com pessoas, comecei a andar com pessoas assim que é no mercado financeiro, né? E eu comecei a ouvir algumas conversas, como é que funcionavam algumas coisas, entendeu? Aí nisso, o que que aconteceu? Deixa eu posicionar essa câmera melhor aqui, que eu não tô gostando do ângulo dela não, né? Tá voltando naquilo que eu tava falando. E aí, em 2012 eu conheci a Bolsa de Valor, né? A B3 hoje. E comecei a estudar sobre ela. Só que naquela ocasião, cara, era muito difícil a gente ter informação sobre o mercado financeiro, entendeu? Hoje é muito fácil. Hoje você vai no YouTube, vai em coisa, tem um monte de gente falando, entendeu? Só que naquela ocasião você tinha que ler livro, você tinha que estudar muito sobre o assunto, entendeu? Era tudo caro naquela época, curso, mentorias e era tudo caro. Você, se queria ser fácil, você tinha que se esforçar muito. Eu, naquela ocasião, busquei informação, entrei no mercado financeiro através da Bolsa de Valor, né? Abri a conta na corretora e comecei o quê? Entender como é que aquilo funcionava, entender, pesquisar. Eu me lembro que naquela ocasião, cara, eu peguei e fiz o seguinte: eu peguei um recurso que eu tinha, comprei ações naquela ocasião, comprei o fundo imobiliário, não sabia como fazia e fui fazendo, fui aprendendo na prática. Aí errava, o que que eu comecei a fazer? Igual a maioria faz. Quando o valor das ações subia, eu comprava, né? Aí quando descia, eu pegava e vendia. Aí o que que acontece? Eu saía só com prejuízo. Eu ficava pensando assim, poxa, mas esse negócio não tá certo. Por que eu só tô perdendo dinheiro nisso aí? Aí eu comecei a ficar frustrado com aquilo ali, né? Não sabia como é que o negócio funcionava, eu ficava com medo de perder o dinheiro todo naquilo ali. Só que depois eu comecei a estudar, aí eu comecei a entender como é que o jogo funciona, que a gente não tem que comprar quando o mercado está na alta, a gente tem que comprar quando o mercado está na baixa, entendeu? E não necessariamente a gente é obrigado a vender quando o mercado está na alta, entendeu? Um investidor de longo prazo, ele não vai comprar a ação hoje e vender amanhã, entende? Então,
que acontece? Tem uma grande verdade que é escondida da população, da maioria, entendeu? Só a minoria conhece como é que de fato funciona o mercado financeiro. E deixa eu te falar uma realidade. Quando a gente vai falar do mercado financeiro, a gente tem que englobar tudo, né? A gente fala tudo que tem a ver com o mercado financeiro, não só bolsa de valores, a gente fala de empresa, a gente fala de bancos, a gente fala de tudo, né? O banco é uma empresa, só que o que eu quero dizer é o seguinte, vários tipos de empresa. O banco é uma empresa do setor financeiro, né? Assim como tem uma empresa do setor elétrico, tem empresa de saneamento, tem tudo. Então, todo esse conjunto está lá dentro da bolsa, tem construtor. Então, deixa eu te explicar um negócio. Como é que funciona o mercado financeiro se você querer ter liberdade financeira? Primeiro você tem que estudar. Não é porque eu estou falando, não é porque fulano está falando, que você vai pegar, comprar aquilo ali para você como se fosse verdade absoluta. Não, não é isso que eu estou falando. Estou contando aqui a minha experiência, entendeu? Uma parte dela, não dá tempo eu falar tudo, porque daí daria horas de vídeo, então, mais ou menos uma reflexão aqui para vocês entenderem. O que que acontece? Quando você está como CLT, é semelhante você, um passarinho que você pega ele, põe na gaiola, né? Você pega um passarinho, põe na gaiola e dali você vai dar comida a ele, vai dar o piso, ele está limitado a voar, correto? Então ele sabe que ele vai ter a água dele todo dia, vai ter a comida dele todo dia, correto? Porém, quando um passarinho está solto na natureza, ele voa para onde ele quer voar, só que tem um problema. Ele vai ter que o quê? Prover o alimento, ele vai ter que procurar sua água, ele vai ter que aprender a achar seu abrigo. Então, quando você está como CLT, é como se tivesse esse passarinho na gaiola. E quando você muda o jogo que você passa, seja empreender, seja que você entra, passa a ser um investidor, você começa a se tornar sócio de empresa, né, que você entende o jogo, qual o jogo que os grandes jogam, então o que que acontece? Você passa o quê? Passa a jogar o mesmo jogo que os grandes estão jogando. Só que aí é que tá, você não pode seguir a manada. Se você seguir a manada, você vai se dar muito mal. Eu te falo por experiência. Lá no começo, lá em 2012, quando eu comecei a fazer operação na Bolsa de Valor, eu cometi muitos erros. Mas foi bom porque eu aprendi como é que o jogo funciona. Então, hoje, se eu hoje, se fosse para mim, se falar, chegasse para mim e falasse assim, hoje, o André, você tem coragem de você pegar todo o patrimônio que você acumulou as casas que você tem, carro, moto, você teria coragem de pegar tudo isso e trocar por você, voltar lá naquela época lá, de 2012, quando você entrou no mercado financeiro, com a experiência que você tem hoje, o conhecimento que você tem hoje, você pode ter certeza. Naquela época, se eu não me engano, acho que eu tinha, acho que era 2012, acho que eu tinha 21 anos, uma coisa assim mais ou menos. Não me lembro mais, mas mais ou menos isso. Pode ter certeza, eu pegaria todo o meu patrimônio, entendeu? E daria para mim voltar lá exatamente naquela época, só com o conhecimento que eu tenho hoje. Cara, você pode ter certeza, em 2 anos eu ia construir tudo que eu levei mais de 10 anos para construir. Você pode ter certeza, com 2 anos eu construía tudo de novo e ainda sobrava tempo, entendeu? Para mim fazer outras coisas mais importantes do que construir patrimônio. Entendeu? Então, o que que acontece? Eu quero dizer para vocês é o seguinte, presta bem atenção no que eu vou falar para você. Quando você tá na camada de baixo, da pirâmide de baixo, que você não tem o conhecimento como é que é o jogo do dinheiro, você está na corrida dos ratos, é uma bola. Pensa aí, você coloca um rato dentro de um globo, dentro de uma bola, e ele corre, corre, corre e não sai do lugar, entendeu? Assim é quando você está no topo da pirâmide. Entendeu? Quando eu falo toda a pirâmide é porque é o seguinte, o mundo ele foi formatado como a pirâmide, o mercado financeiro, ou seja, tem aqueles que é os trabalhadores que ganham um salário menor, e aí vai subindo, entendeu? Por exemplo, aí vem o gerente, aí cada patamar que você vai subindo, você ganha um determinado percentual maior. Entende? Então é isso que eu estou falando. Quando você pega essa visão, que você busca conhecimento, e não é buscar conhecimento por conhecimento, entendeu? Não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando quando você busca conhecimento com propósito. O que é você buscar conhecimento com propósito? É o seguinte, você tem objetivo. Por exemplo, você é uma pessoa, você não é solteiro ainda, você não casou.
Então, qual é o seu objetivo? Você tem que ter um objetivo. Se você não tiver objetivo, você vai remar, remar e não vai chegar a canto nenhum, porque você não sabe para onde é que você vai, entendeu? Você está sem visão, você está sem clareza. Então, primeiro você tem que buscar clareza do que você quer, entendeu? Qual o seu real propósito? Ah, eu descobri o que que eu quero. Ah, meu real propósito é o quê? Eu quero ter uma vida financeira boa, eu quero, sei lá, comprar uma casa, eu quero. Não importa, você vai escolher seu objetivo, entendeu? Ah, o objetivo é o quê? Me organizar financeiramente para quando eu casar, ter meus filhos, eu estar mais tranquilo, curtir meus filhos. Beleza. Então você já entendeu, já tem uma clareza do que você quer. Aí você começa o quê? Como eu vou fazer isso? Você começa a traçar um caminho, ou seja, vai ser como você vai fazer, você vai fazer curso, vai aprender como você ter um faturamento maior, como você produzir riqueza, entendeu? Então aí você o quê? Você começa a abrir caminho para você fazer isso, entendeu? Porque é o seguinte, entenda assim uma coisa que eu vou falar para você. Se você hoje você pensa assim, poxa, eu não sei como é que eu posso comprar uma casa, saiba o seguinte: é possível você comprar uma casa? É possível você comprar uma casa sim, entendeu? Você ganhando aí, seja 2.000, seja 3.000, é possível. Dependendo até com salário mínimo é possível. Porém, é o seguinte, você tem que entender uma coisa: a vida ela é construída de degrau para degrau. Se você está dentro da comunidade, você quer sair da comunidade, suponhamos que você paga aluguel e você está dentro da comunidade, você ganha um salário mínimo. Cara, eu te pergunto, você vai conseguir comprar uma casa lá fora para você sair do aluguel? Eu te falo o seguinte, pode seguir com financiamento, talvez sim, se você for muito bem organizado financeiramente, se suponhamos que você for uma pessoa que muito organizada, talvez você consiga, mas você vai ter dificuldade. Por quê que você vai ter dificuldade? Ó, para bem e pensa. Como você vive dentro da comunidade, você tem aquelas facilidades que quem mora na comunidade, quem já morou, sabe o que eu estou falando. Você não vai pagar muita coisa, entendeu? Você não vai pagar imposto, você não vai pagar IPTU. Então, basicamente, você tem ali, se você paga o aluguel, a maioria das comunidades você não paga luz, você não paga água, né? Que não tem, você sabe como é que o negócio funciona lá, né? Não precisa aqui eu estar dizendo como é que funciona. Então, o que que acontece? Qual é o objetivo que você tem que ter? Isso aqui, pega a visão do que eu vou falar para você. Se você nasceu dentro da comunidade, você entendeu, pegou essa visão que eu tô falando com você, algum dia você quer sair lá de dentro, cara, você mora de aluguel, primeiro é o seguinte, lá dentro vai ter um monte de casa vendendo. Em vez de você pagar a parcela do aluguel, chega numa pessoa daquela lá, que está vendendo uma casa daquela, entendeu? Se você é uma pessoa responsável, que você é uma pessoa que tem palavra, é pedir, não tem, vou usar o termo, né, que as pessoas vão entender. Você não tem mancada, você não tem vacilação, entendeu? E você é uma pessoa que tem uma procedência de caráter, entendeu? Então você vai conversar com aquela pessoa, se você tiver uma entrada, talvez você dá para isso, se não, de repente você consegue comprar aquela casa parcelada. O valor que você ia pagar de aluguel, você compra aquela casa parcelada. Você sabe, a primeira casa que eu comprei foi assim. A primeira casa que eu comprei foi assim. Na época, eu ganhava um salário mínimo. A primeira casa que eu comprei era assim. Eu cheguei a uma certa ocasião, né? Teve um rapaz que ele pegou e falou para mim assim: olha só, André, eu tenho uma proposta para você. Eu tenho uma casa para vender para você. Aí ele falou: só que, poxa, tem escada, tem essas coisas assim, né? E naquele momento ali, eu tava com a minha filha pequena. Então, tipo assim, tava, tava ali, pô, bem, bem, bem sufocado financeiramente falando, né? Pagando aluguel. Só que ele falou pra mim, só que é o seguinte, essa casa tá bem estourada, tem que reformar ela, entendeu? Eu falei, não, é o seguinte, eu vou lá ver e aí a gente conversa. Beleza. Eu fui, olhei a casa, poxa, tava bem, bem estourada. Qualquer dia eu vou deixar foto, fazer um vídeo com foto, como é que tava, como é que eu comprei, a diferença daquela época para depois que eu fui fazendo reforma. Então, o que que eu fiz? Eu pensei, poxa, eu vou ter que pagar X valor de aluguel. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou pagar a parcela da casa e vou pagar como se fosse um aluguel, já que eu estou encontrando essa facilidade. Aí a maioria das pessoas ia falar para mim assim, ah, mas é lugar alto, tem escada, não sei o quê. Cara, você tem que entender o seguinte, você tem que ter visão de águia.
Até que as pessoas vê porta, até que as pessoas vê parede, eu vejo porta. Por exemplo, até que as pessoas vê muro, eu vejo escada para me subir, entendeu? Então, quando você tem uma visão de águia, você pega a visão seguinte: você tem objetivo, então aquilo ali é apenas vamos embora dizer assim, um trampolim para você se alavancar e mais alto. Beleza. Fiquei anos pagando a casa, eu e minha esposa terminamos de pagar a casa, a gente foi reformando aos poucos na nossa condição, entendeu? E beleza, a casa foi quitada, eu fui me evoluindo, fazendo extra, entendendo como é que eu poderia ter um faturamento maior, como é que eu poderia ganhar um certo valor a mais do que eu ganhava no trabalho. E ali fui criando alguns caminhos para mim pegar e fazer, né, para mim poder ali alavancar. E fui me informando, investindo em mim, entendeu? Na minha capacidade. Tirei habilitação para carro, para moto. Foi daí que eu comprei ali. Na verdade, eu já tinha tirado nessa época, né? Quando eu comprei a carro, já tinha tirado a habilitação, já tinha comprado moto, porque eu pensei o seguinte: se eu tiro a habilitação primeiro, antes de eu comprar moto, eu consigo trabalhar com moto, então eu já consigo facilitar um pouco a minha vida, né? E aí depois eu pensei, poxa, se eu pego e compro uma moto, eu pego e consigo facilitar a minha vida. Então o que que eu fiz? Peguei naquela ocasião ali, guardei um dinheiro, comprei a moto à vista. Então não fiquei com dívida, pagando parcelar a moto. E ali eu comecei o quê? Trabalhar, ganhar um pouco mais e comecei a me desenvolver, né? E foi até que veio essa, né, a oportunidade da casa que eu falei, tal. E a gente compramos uma casa. Depois a gente compramos outras casas e assim vai. Eu não vou muito ficar falando aqui o que eu tenho, que eu deixei de ter, porque esse não é o objetivo. O objetivo é você pegar a visão que dá para você sair do aluguel, entendeu? Que dá para você comprar sua moto, dá para você comprar seu carro, porém você tem que ser inteligente, entendeu? É, eu peguei e nesse processo aí da evolução, eu chamo de evolução. O que que acontece? Eu comecei o quê? Me tornar uma pessoa mais cara, porque quando você investe em você, você investe na sua mente, na sua cabeça, você tem mais conhecimento, você vai adquirir mais habilidade. Por exemplo, eu quando sempre que eu trabalhei na empresa, o que que eu busquei fazer? Aprender a fazer tudo dentro daquela empresa que eu tenho oportunidade de aprender. Se eu trabalhava num restaurante, eu aprendi a fazer ali tudo que eu tinha oportunidade de fazer, de cozinhar tudo. Então, ou seja, é, eu não estava importando qual o cargo que eu estava ali dentro. O que eu queria era aprender tudo, como é que o negócio funcionava, entendeu? Então eu falo o seguinte, é você ter a visão de você empreender com o CNPJ de outra pessoa, que é bem mais barato, certo? Você vai ter espaço, você pode cometer e não vai custar nada para você, você ainda está sendo remunerado para você aprender e para você empreender no CNPJ do outro. Então, quando você pega essa visão, que você tem uma visão de dono, por mais que você tá como funcionário como CLT, cara, você vai chegar muito longe, porque você vai entender como é que o jogo funciona, entendeu? E você vai começar a entender que o problema não é o empresário, o problema não é a empresa, o problema é os impostos que o governo coloca, as regras que o governo coloca, entendeu? Então, só para você entender, para a empresa manter um funcionário como CLT que ganha aí 2.000, a empresa tem um custo de 4.500 mais ou menos, entendeu? Agora eu acho que vai chegar em 5.000, o custo que um funcionário de 2.000, salário de 2.000 dá para uma empresa. Então, só para você ter noção, os impostos que a empresa tem que pagar por cada funcionário. E algumas regrinhas que eles vão mudando no jogo, entendeu? Causa de segurança jurídica. Então, cara, eu te falo o seguinte: o cara, para empreender no Brasil, primeiro ponto, ele tem que gostar muito disso, de empreender, e ele tem que ser muito corajoso, porque, cara, é processo na justiça, é processo de consumidor, é uma série de coisas, cara. Pô, se eu for parar para falar de tudo isso aí, como é que o jogo funciona, cara, dá até medo de empreender, certo? Eu vou te falar um negócio. A primeira empresa que eu abri, eu estava com, se eu não me engano, com 20 anos. Com 20 anos. Foi 20? Foi 20 anos. A primeira empresa que eu abri, eu estava com 20 anos. Cara,
Ali eu comecei a entender como é que o jogo funciona, entendeu? Participei de reunião de política, eu não vou estar aqui citando qual foi os partidos naquela época, comecei a entender a sujeira, cara, que está por trás da política, cara. Tem político bom? Tem, mas irmão, tem muito político pilantra que só faz as coisas para ferrar com as pessoas. Esse é um dos motivos de eu nunca querer ter entrado em política, já foi me oferecido para mim ter cargo político, entendeu? Para mim ser vereador, e, cara, só que tipo assim, mano, eu penso o seguinte, eu tenho princípios e tenho valores. Eu conhecendo como é que o esquema funciona, como é que o jogo funciona, mano. Cara, eu penso assim, mano. Eu sendo uma pessoa que, tipo assim, eu tenho princípio e valor, poxa, eu vou entrar lá pra quê? Se eu não vou conseguir fazer nada para ajudar a quem precisa de fato, entendeu? Que é o menos favorecido. E eu não gosto de usar o termo de pobre, cara, porque é o seguinte, quando eu uso o termo de pobre, eu vejo a pobreza não é falta de recurso financeiro, e pelo menos essa é a minha forma de pensar. A pobreza é forma de informação, ou seja, é forma de conhecimento, é falta de conhecimento, na verdade, entendeu? É como se você. Pobreza está na mente. Então, quando você tem um certo conhecimento, você começa a adquirir riqueza mental, você começa a ter clareza, sua mente vai se tornando rica, entendeu? E quando você torna a mente rica, ou seja, o dinheiro é o de menos, porque o dinheiro é uma ferramenta, cara. O dinheiro é uma facilidade, entendeu? O dinheiro compra facilidade. Entenda-se uma coisa que eu falo para você: o dinheiro não compra paz, entendeu? Ele não compra paz e nem compra felicidade, porém, ele é uma ferramenta que te traz facilidade. Há pessoas que não sabem identificar essa diferença, entendeu? Mas se você é uma pessoa que você já conviveu no meio de pessoas bem-sucedidas, você vai entender o que eu estou falando. Se você é uma pessoa bem-sucedida, você vai entender que o que eu estou falando é verdade, entendeu? Cara, chega um certo ponto, um certo valor que você ganha de patrimônio, que, cara, começa a ficar irrelevante, entendeu? A quantia de quanto você ganha quando você deixa de ganhar, começa a ficar irrelevante, por conta que eu estou te falando, porque o negócio do dinheiro traz facilidade. Por exemplo, você abre uma empresa, aí você começa a comprar hora, certo? Então quer dizer que você vai ter mais hora, é o fator multiplicador, né? Se você tem um funcionário, você vai ter tantas horas. Se você tem dois funcionários, vai multiplicando as horas, então você vai produzir mais, você vai ter um custo mais alto. Daí, para você vender mais, você vai ter que ter uma boa gestão e tudo isso, entendeu? Eu, na primeira empresa que eu abri, eu não entendia como é que o jogo funcionava, né? É... Ali foi o maior aprendizado que eu tive, né? Que eu me envolvi no meio de político, um monte de coisa ali, participei de união política, então eu entendi muitas coisas ali, como é que o jogo funciona, né? A lei, como é que funciona, o jogo tributário. Cara, depois eu peguei e fechei essa empresa, aí depois eu acho que quando eu tava com 20 e alguma coisa lá, não lembro mais quantos anos, abri outra empresa, empreendi um certo momento ali nessa empresa, depois eu peguei decidi que, pô, ver umas regras lá que eu não gostei muito do negócio do jogo e peguei, fechei a empresa, entendeu? E não gostei muito daquelas regras lá, fechei a empresa, entendeu? Eu ainda não tinha aquela maturidade que eu tenho hoje, né? Então, cara, aí depois quando eu tava com já quase, acho que uns 20, já quase chegando nos 30, eu já acho que foi a minha quarta empresa que eu abri nessa época, se eu não me engano. Aí empreendi um tempo com ela, tal, fazia venda, prestava serviço, fazia um monte de coisa, né? Era o ramo da empresa ali, tal. Cara, fiz muito tempo e depois, o que que acontece, cara? Eu entendi o seguinte: o Brasil, para você empreender, você tem que gostar muito desse negócio, entendeu? E eu te falo com toda sinceridade, empreender não é um negócio que, tipo assim, que eu gosto muito. Não é um negócio que eu gosto. Eu acho necessário, mas não é um negócio que eu gosto, entendeu? O meu foco é mercado financeiro, é investimento. Meu negócio é investimento, entendeu? É um negócio que eu gosto, entendeu? Então, eu preferi o quê? Fechar aquela empresa ali, entendeu? Encerrar as atividades e focar exatamente no que eu queria, que era o mercado financeiro, entendeu? É, Então, tipo assim, comecei a criar conteúdo para internet, mas, tipo assim, nunca foi um foco meu. Nunca foi um negócio, tipo assim, que eu foquei naquilo ali, que eu queria viver daquilo ali, não. Foi um negócio, tipo assim, eu fazia mais por diversão,
para testar como é que o negócio funcionava, entendeu? Para talvez trazer alguma informação para a pessoa, entendeu? E é aquela história, é quando você tem alguma área da sua vida, algumas habilidades que você foca, entendeu? Você deixa outras. Então, eu fiz muitos cursos, entendeu? Tem cursos que eu nunca usei, tem coisas que eu já usei. Então, tipo assim, é, eu aprendi muita coisa, cara. Tipo assim, lidei com muito tipo de pessoa. Só que eu sempre tive um objetivo. Qual foi esse objetivo? A me camuflar, viver como invisível, entendeu? Ou seja, não, para as pessoas não saber de fato qual era meu patrimônio, o que eu estava construindo. Então, sempre busquei viver num bar simples, entendeu? De acordo, eu ia adquirindo patrimônio, eu ia ficando mais o invisível, entendeu? Nunca busquei ficar andando com roupa cara, roupa de marca, essas coisas do tipo. Sempre andei com roupa simples, tá vendo? Essa camisa que eu tô aqui é uma camisa simples, barata. Então, é aquela história. Se você é uma pessoa que você não chama atenção, cara, você não traz os holofotes para cima de você, você vai evitar vários problemas. Eu entendi isso aí, devido eu ter conhecimento de andar com muitas pessoas ali que tinham um poder aquisitivo muito alto, entendeu? Com banqueiro, essas coisas. Então eu comecei a entender que aquelas pessoas ali tinham que andar com segurança, essas coisas. Então eu falei, poxa, não é isso que eu quero para minha vida, não, né? Então, cara, eu busquei caminhos, cara, diversos caminhos, entendeu? Claro, hoje eu cheguei num ponto que, tipo assim, eu tem alguma sociedade, entendeu? Em algumas empresas, não sou mais, tipo assim, a empresa não está ligada direto a mim, mas tem sociedade em algumas empresas, eu não vou estar aqui citando quais, entendeu? Tem sociedade em algumas coisas aí, entendeu? Tem um empreendimento que eu sou sócio, porém eu não vou estar falando também disso aí não, porque isso aí é história para outro vídeo. Entendeu? O meu foco aqui, de fato, é mostrar para você, cara, que se você querer sair do zero, você pode, mano. Hoje é tipo assim, eu não vou dizer que é fácil, mas é simples, entendeu? É simples você conseguir fazer isso. Você só tem que ser uma pessoa inteligente. E quando eu falo inteligente, não é você saber fazer tudo, não. É você ser inteligente para saber ouvir. Porque presta bem atenção no que eu vou falar com você. Se você é uma pessoa que você não escuta, não sabe ouvir, porque tem totalmente a diferença entre você ouvir uma pessoa e você pegar e ver um conteúdo. É totalmente diferente. Por exemplo, se você vê um conteúdo de uma pessoa e você presta atenção naquele conteúdo, como é que é feito, qual é o processo, você testar aquilo ali e implementar, então você vai saber se aquilo dá certo ou não, entendeu? Então, hoje é necessário para a gente separar aí o que presta e o que não presta, entendeu? A gente tem que pegar e prestar muita atenção no que aquela pessoa está dizendo, se ele só está querendo te vender um curso, se ele está de fato querendo te oferecer algum valor, entendeu? Não é que eu acho errado você vender curso, não é que eu acho errado o cara vender curso, não, não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que assim como tem pessoas que fazem um conteúdo que é gratuito para você, que vai te trazer muito valor, e quando eu falo valor, conhecimento, entendeu? E te dá um conhecimento, algo que você não sabia. Vai ter pessoas que fazem um conteúdo que é pago, que você também vai ter valor, mas tem pessoas que vai fazer um conteúdo que é pago, que você vai comprar um curso que você não vai aprender nada, talvez porque você não é seu foco, talvez porque o que a pessoa está vendendo, ele não está ganhando dinheiro com o que ele está ensinando, mas sim com o curso que ele está vendendo para você. Então tem muito isso, cara, entendeu? Tem muito isso. Então o digital é um mercado que, tipo assim, se você não aprender como é que o jogo funciona, cara, você vai ficar só comprando curso, gastando dinheiro com curso, e não vai te servir de nada, entendeu? Então, tipo assim, fazer curso é muito bom, desde que você usa o que você aprendeu no curso para o seu benefício. Que se você não usar para o seu benefício, você vai ficar o quê? Obeso de conhecimento. Você vai ter muito conhecimento sem aplicar nada, cara. O que muda a sua vida, irmão, presta bem atenção na coisa que eu vou te falar. O que muda a sua vida não é você ter muito conhecimento. Não, não é isso. É você aplicar o pouco de conhecimento que você tem, que você aprende. É você usar aquele conhecimento como ferramenta, entendeu? Quando você aprende a fazer isso, eu levei muito tempo para mim descobrir como é que isso era o que a gente tinha que fazer, entendeu? Porque, tipo assim, eu no começo eu fiz muito curso que eu achava que fazer curso ia resolver. Só que depois eu entendi que não é você fazer o curso, mas é você implementar aquilo que você aprendeu no curso, entendeu? É você colocar aquilo para gerar. Ou seja,
Assim como um motor de um carro, entendeu? Ele tem várias peças, ele tem engrenagem, tem várias coisas para ele funcionar perfeito, tá dando sincronia, assim, irmão, é a nossa vida. O nosso cérebro, ele é uma ferramenta muito magnífica, entendeu? Para bem pensa, ele é um processador com mais de 12 bilhões de neurônios. Então, cara, ou seja, nem o melhor computador aí consegue processar tão rápido igual o nosso cérebro, entendeu? Só que nós só temos que saber como usar ele, cara, a nosso favor, entendeu? Tudo, irmão, é a história que você conta para você. Entendeu? Se você falar assim, eu não consigo, você não vai conseguir mesmo, porque você já vendeu a história para o seu cérebro que você não consegue. Então, eu vejo o seguinte, para mim, eu penso da seguinte forma, cara, não existe nada impossível, tudo é possível. Você só tem que estar disposto a fazer daquela forma. Ah, mas eu fiz errado. Cara, para e pensa. Se uma criança, quando ele estivesse aprendendo a andar, ele pegasse e ficasse com medo de andar, de aprender a andar porque ele caiu, ele nunca ia aprender a andar, cara. Assim, quando a gente está fazendo uma coisa que a gente pega e, sei lá, dá errado aquilo, a gente só descobriu que aquela forma não é a forma correta de se fazer. E tem outras formas de se fazer, entendeu? Então a gente só tem que aprender a forma correta. E cada erro que te dá uma experiência que não é daquela forma que se faz, é de outra. Entendeu? Então, cada erro me mostrou o quê? Que eu estava um passo de acertar. Então, vou te dar um exemplo: mercado financeiro, a bolsa de valor. Naquela ocasião, de 2012, quando eu entrei, se o dinheiro que eu perdi lá, porque eu não sabia como é que o negócio funcionava, se eu desistisse daquilo ali, eu teria o conhecimento que eu tenho hoje. Eu teria aprendido como é que o jogo funciona, eu não teria, cara. Eu entendeu? Eu não saberia como é que investir, eu não saberia nada do que eu aprendi, do que eu construí, entendeu? Eu não teria construído patrimônio, não teria construído nada daquilo ali se eu não tivesse buscado entender aquilo ali, como é que o jogo funciona. Então, cara, é isso. É isso que eu tô falando, entendeu? Você ter uma visão de entender o que de fato você quer, qual é o seu objetivo, entendeu? É você saber ter uma clareza, você buscar uma clareza, entendeu? Então é isso, entendeu? Esse vídeo já está já com a meia hora, eu não vou também estar prolongando muito, porque eu acredito o seguinte, que se esse vídeo ajudar uma pessoa que seja, cara, para mim já tá valendo, entendeu? Mas se você viu alguma coisa, se foi alguma coisa que foi útil para você, que mudou a sua visão, que você se viu que foi útil, cara, dá um joinha nesse vídeo, cara. Curta o vídeo, entendeu? E não é porque eu tô pedindo não, cara, para ajudar outras pessoas, entendeu? Porque assim como um dia eu busquei um vídeo desse, entendeu? Que me falava o que eu tô falando aqui, ou seja, uma palavra que te inspira você ir para frente, inspira você acordar no dia, levantar para trabalhar, entendeu? Então, cara, se você não seja essa pessoa, mas dá um like nesse vídeo, que aí você ajuda o algoritmo do YouTube a mandar esse vídeo para mais pessoas, entendeu? Compartilha com pessoas que você sabe que precisa, entendeu? Comenta aí, entendeu? Dá uma sugestão aí, o que você acha que precisa mudar, melhorar. Cara, a gente está aqui para ouvir, seja crítica construtiva, entendeu? Eu não esquento com as críticas, não, ainda que as pessoas falam que tá isso, que tá aquilo, né? Nem Jesus agradou todo mundo, não vai ser o que vai agradar, entendeu? O intuito aqui não é agradar ninguém, não, cara. Eu não faço nada para agradar ninguém, entendeu? Então, eu faço as coisas porque eu tenho que fazer e para agradar a mim mesmo, entendeu? E porque eu senti a necessidade de fazer. Então, cara, se você achou que o conteúdo não é para você, não, você não é obrigado a assistir, não, cara. Sai do vídeo, entendeu? Vai fazer outra coisa da sua vida, continua fazendo o que você está fazendo, entendeu? Isso aqui é para quem de fato quer entender como é que o jogo funciona, irmão. É para quem quer, entendeu? Se tornar uma pessoa investimento, é para quem quer ter liberdade financeira. Se você é essa pessoa que é isso, meus parabéns. Continua, se inscreva no canal, entendeu? Continua seguindo aí. Tem também o outro canal lá, o Mestre do Capital Financeiro, entendeu? Que eu uso inteligência artificial para fazer os vídeos de lá. Lá eu não apareço. Nesse canal aqui é um canal que eu uso mais para me aparecer, entendeu? O meu rosto. Então é isso, cara, entendeu? Se você acha que foi útil para você, irmão, compartilha, entendeu? Se não foi útil também, dá o dislike, entendeu? Faz o que você querer também. Para mim não importa, entendeu? É isso. Essa é a visão bem sincera do que eu acho, entendeu? Do que eu penso, como eu entendo as coisas, entendeu?
Então é isso aí, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.